E mais ainda, a entrevista que nós estamos engatilhando agora com Marcos Couto ao vivo é extremamente importante. É o advogado da viúva do delegado Ademir Melo, que foi assassinado aqui em Aracaju. Agora sim, Marcos Couto, 6h12. Boa noite, Marcos. 6h12, Gilmar, boa noite para você e a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar, é sobre aquele crime do delegado de polícia que foi assassinado no dia 18 de julho do ano passado. Ou seja, já estamos próximos de completar um ano sem Ademir Melo, delegado de polícia que foi assassinado, e a polícia investigou o caso e verificou que foi um latrocínio. Só que familiares do delegado assassinado, não está em comum acordo sobre o que foi apurado pela polícia. E o advogado, doutor Alonso Campos, que está aqui conosco, vai conversar um pouco. Ele que é o advogado de assistente de acusação, ele é advogado da viúva, vai conversar conosco agora. Doutor Alonso Campos, familiares do Ademir Melo, do delegado de polícia, não concordam bem com esse levantamento feito pela polícia e todo esse processo, onde informa que houve um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte. O que o senhor pode nos trazer neste primeiro momento? Boa noite. Boa noite. Antes de qualquer coisa, eu faço questão de evidenciar o seguinte. Eu ouvi e vi algumas entrevistas das irmãs do falecido Ademir, meu ex e querido aluno Ademir, delegado excelente também, trabalhamos juntos, e também de outras pessoas, tanto no programa de Gilmar como em outras emissoras. E em nenhum momento eu ouvi qualquer pessoa dizer que não há dúvida sobre a autoria. E é nesse momento que eu quero dizer aqui, neste programa, que não há nenhuma dúvida que o autor do homicídio de Ademir, da morte de Ademir, foi o Anderson dos Santos Souza. Não há dúvida em relação a isso. A dúvida que há, ou que não há mais, vamos até chamar assim, e que é levantada, e que é dita, e que é feita uma verdadeira peregrinação por alguns dos familiares do Ademir, é que eles não concordam com a conclusão da polícia. Ora, não há mais o que se questionar em relação a isso, pelo menos neste presente momento. Não há dúvidas. Não há dúvida de que o promotor, que nesse momento é quem forma a opinião sobre o delito, já disse, já denunciou, que não foi latrocínio, foi homicídio. Então não há mais o que questionar em relação a isso, pelo menos por enquanto. O processo está em apuração, nós estamos na instrução do processo. Ao final da instrução, poderá haver a conclusão, mais uma vez, de que capitulação legal se dará a isso, a esse fato criminoso. Foi latrocínio ou foi homicídio? Ao final se verá isso. Os familiares da vítima questionam a conclusão do delegado, porém, o delegado, pelo menos na minha maneira de ver, a polícia, fala assim, na conclusão da polícia, do delegado, aqui não teve um delegado investigando o crime. Foi uma verdadeira força-tarefa em torno da apuração desse delito, até que se chegou ao nome do Anderson. Então, a conclusão dele, naquele momento, não poderia ser outra. E o delegado tem, pelo menos no âmbito do inquérito policial, total independência para dizer e para capitular, pelo menos naquele momento. E ele concluiu, pelo contexto dos autos, que foi latrocínio. Por que ele concluiu daquela maneira, pelo menos naquele momento? Porque na oitiva da esposa do réu, cujo depoimento está aqui na minha frente, ela diz que o esposo dela saiu para roubar e tentou roubar essa pessoa lá naquele local e a pessoa tentou reagir e ele atirou e matou. Então, essa declaração está aqui. O delegado, de posse dessa declaração e de outros elementos dos autos, tais como, após o retrato, a fotografia do acusado ou do indiciado naquele momento, sair nos canais de televisão, algumas vítimas de roubos acontecidos naquela região específica compareceram à delegacia e reconheceram aquele cidadão como autor dos crimes de roubo contra eles, usando arma de fogo.
E por causa disso, exatamente por causa disso, esse cidadão, o Anderson, que é réu aqui nesse processo, ele já é condenado em 4 roubos, em razão de prática de fatos criminosos acontecidos ali. Quando ele praticou aquele crime contra o delegado Ademir, ele estava em liberdade condicional, porque estava cumprindo uma pena por ter praticado roubo. Já tinha antecedentes. Já tinha antecedentes, já tinha sentença transitada em julgado em relação a ele. Então, de posse dessas informações todas, o delegado, com a independência que ele tem dentro do inquérito, isso não se pode negar, a independência do delegado, isso é do jeito que o promotor tem independência, o juiz tem independência, o delegado também tem, dentro dos limites do inquérito policial. Ao ser encaminhado para a justiça como foi, o promotor, com os olhos de promotor, viu que, embora o delegado tivesse concluído daquela maneira, ele entendeu que não, que foi homicídio. Embora não se questione em nenhum momento a autoria do delito. Em nenhum momento isso é questionado. O réu confessa, os familiares dizem, a esposa diz, a mãe diz, a irmã diz, todos dizem que foi o Anderson que matou o delegado Ademir. Disso não há questionamento. Trocando em miúdos, em suma, e onde há grande dúvida? Onde paira a grande dúvida? Não sei. Eu não sei que dúvida está havendo. Se existia alguma dúvida, era até o oferecimento da denúncia. Ora, se elas não concordavam, alguém não concordava com a conclusão do delegado, isso já passou, porque o promotor já disse que não é latrocínio. E aí você pode complementar a pergunta e me perguntar aqui, e vai ser homicídio? Será homicídio? Não sei, não sei. Vai ser com o término da instrução do processo, após as testemunhas serem ouvidas, será concluído com as alegações finais, se foi latrocínio ou se foi homicídio. É uma questão somente de capitulação legal, da definição jurídica do fato. O fato existiu e o réu, ele se defende do fato. Ele não se defende da capitulação legal. Ele não se defende da prática do crime cometido e capturado no artigo tal do Código Penal. Não. Ele se defende de fatos. É isso que está acontecendo em relação a ele. Doutor Alonso, me permita, Gilmar gostaria de interagir? Pois não, Gilmar. Doutor Alonso, boa noite para o senhor. As duas irmãs, Luciana e Fátima, aqui nesses estúdios da TV Atalaia, disseram, por exemplo, que algumas imagens não foram fornecidas à Justiça no inquérito policial. Ou seja, na conclusão do inquérito policial, algumas imagens, segundo elas, essas imagens não apareceram, que naturalmente poderiam trazer fatos novos, que poderiam, segundo elas, mostrar que houve homicídio, um crime de mando, e não um latrocínio, roubo seguido de morte. Por que o delegado Jonathan, que presidiu o inquérito, embora, como o senhor bem disse, foi uma força-tarefa de delegados que fez a investigação, mas por que o delegado Jonathan, que presidiu o inquérito, não foi chamado a prestar depoimento na Justiça? Pergunta excelente, Gilmar. Esse requerimento já foi feito por esse advogado aqui que está falando com o senhor. Eu fiz um requerimento em juízo para que o delegado Jonatas, que foi quem presidiu o inquérito policial, chefiando e comandando alguns outros delegados, que ele seja ouvido em juízo. Esse requerimento foi feito no dia da audiência, em abril, e até agora não houve resposta, ou deferimento ou indeferimento desse meu pleito. Eu vou insistir nele até o final. Para mim e para todo mundo e para o processo como um todo, é muito importante que o delegado Jonatas seja ouvido. Muito importante mesmo. Em relação a algumas imagens... Bom, em relação a... porque deu um retorno aqui. Em relação a essas imagens que não foram encaminhadas, eu não posso nem te responder com a certeza sobre isso, porque esse processo é o principal. Eu, como advogado da assistente de acusação, da mesma forma, o advogado do réu, nós não temos conhecimento da tramitação desse processo como um todo, porque existem 4 apensos sob o crivo do sigilo do processo. São 4 cautelares que estão tramitando e que estão sob sigilo e que não estão sob acesso para nós, para mim,
assistente de acusação, advogado assistente, e para o defensor. Então, assim, eu não sei informar sobre isso aí, talvez. O que eu posso dizer, assim, com conhecimento en passant, é de que alguns vídeos, ou quase todos os vídeos, foram encaminhados, faltando, olha, não vou te dizer com certeza, faltando apenas, porque o promotor parece que insiste, nos vídeos totais, gravados assim na íntegra. E o delegado, parece-me, que só mandou a gravação referente a 19 segundos, que na ótica do delegado era apenas a parte que interessava, que foi exatamente a parte que filmou o Anderson assassinando o Ademir. Essa parte é a mais importante e parece-me que está nos autos. Eu não posso nem dizer que está ou não, porque eu não tenho acesso a todo o processo. Irmãs, doutor Alonso, elas disseram aqui o seguinte, que elas contrataram um advogado por discordar da tese não apenas da polícia, mas que, segundo elas, é também a da viúva do delegado Ademir Melo, que entende a viúva, segundo as duas irmãs, que houve latrocínio e não homicídio, como elas entendem, as irmãs, que pode ter ocorrido. É isso mesmo que está ocorrendo? Essa divergência está acontecendo? Não está ocorrendo. A viúva, nem o advogado da viúva, isso é, a assistência da acusação, jamais disse em algum momento que não é homicídio, é latrocínio. Eu acabei de falar aqui agora que o delegado concluiu por latrocínio, o promotor denunciou por homicídio. Ao final da instrução é que nós veremos se foi homicídio ou se foi latrocínio. Essa divergência não há, porque eu nunca falei em nenhum momento, nem a viúva, que foi latrocínio. Embora o delegado tenha concluído por latrocínio, por tudo que eu expliquei aqui até agora. Por fazer, doutor Alonso, um programa que também esclarece para o público leigo, para o telespectador leigo que está nos assistindo nesse instante. Olha, houve a morte, daí? O telespectador pode estar perguntando, houve a morte, ele morreu. Mas qual é a diferença em termos de punição penal entre latrocínio e homicídio? Em termos de pena, Gilmar, quase nenhuma, porque a pena de latrocínio é de 15 a 30 anos. E a pena de homicídio qualificado, conforme está capitulado pelo promotor de justiça, é de 12 a 30 anos. Então não há diferença quase nenhuma no total da pena. Por sinal, a pena de latrocínio o mínimo, pelo menos, é até maior do que o mínimo da pena de homicídio. O que há é a diferença no julgamento. O crime de latrocínio será julgado pelo juiz singular e o crime de homicídio será julgado pelo júri popular. Essa é a grande diferença de ser capitulado em um crime de latrocínio e um crime de homicídio. A diferença é essa. Quanto à pena, conforme eu acabei de dizer aqui agora, não há quase nenhuma diferença. Então, a última pergunta minha, e depois Marcos Couto pode fazer a conclusão, que é a seguinte. O senhor disse que jamais, o senhor, enquanto advogado, assistente, jamais disse que houve latrocínio ou que houve homicídio. Mas hoje, aqui, nas câmeras da TV Atalaia, TV dos Sergipanos, no seu entendimento, com a sua experiência, houve latrocínio ou houve homicídio? Não posso te responder ainda, com certeza, porque a instrução não terminou ainda. O delegado, ao concluir por latrocínio, foi coerente com tudo o que tinha dentro dos autos, pelo contexto do processo do inquérito policial como um todo. O promotor, na ótica dele, e no que ele planou na denúncia, ele também tem lá os motivos dele para ter entendido que foi homicídio e não latrocínio. A minha opinião não está formada ainda e só será formada com a instrução do processo. A opinião também da viúva, um minutinho só, Marcos, por favor. Sobre os próximos... Marcos, um minutinho, por favor. Então, a opinião da viúva também não está formada. Não, nós estamos na instrução. A viúva, que é tecnicamente a assistente de acusação, está participando da audiência também. Ela assiste, acompanhada do advogado dela, que sou eu. Então, não há conclusão em torno a isso. Nem ela e nem o advogado dela jamais disseram que foi latrocínio. Jamais, jamais. Pois bem, muito bem, Marcos. Os próximos passos.
Quando acontece próxima audiência? Como? Próximos passos. O próximo passo está marcado na audiência, o término, eu espero que seja o término da audiência, no dia 31 de agosto. As testemunhas, o restante das testemunhas indicadas pelo Ministério Público serão ouvidas nesse dia, 31 de agosto, e espero, sinceramente, que nesse dia também já haja uma resposta sobre o meu requerimento de que o delegado Jonatas Evangelista seja ouvido, porque as explanações dele serão de suma importância para a conclusão desse processo. Doutor Alonso Campos, advogado, assistente de acusação, obrigado pela sua entrevista. Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Agradecer muito bem para a telespectadora leiga nesse instante, quando o doutor Alonso disse que latrocínio e julgamento é no juiz singular, significa dizer que é uma decisão do magistrado. Agora, é evidente que no homicídio, aí vai para o júri popular.